Oséias capítulo 12, o missionário trouxe aqui, eu peguei um gancho e entrei num assunto muito importante. Oséias é fácil, pessoal, meio da Bíblia, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias. Quem lembra do livro, o livro de Oséias, o livro de Oséias? Muito bom, se você nunca assistiu, assista, é impactante. Bem, Oséias capítulo 12, Efraim se apacenta de vento e segue o vento leste. De que estamos nos apacentando? Nós não podemos comer aquele alimento que entra, sai e acaba. Não, não. Nós temos que nos fortalecer no Senhor, na força do seu poder. Pastor tem que preparar a mensagem, tem que clamar a Deus, buscar ao Senhor para dar o verdadeiro alimento. E ele diz, todo dia multiplica a mentira e a destruição. Falava que até o pregador, ele não pode contar história, tem que contar história. Testemunhos verdadeiros, não é só para ilustrar, não, não, mentira é mentira, verdade é verdade, nós não podemos entrar nisso. E fazem aliança com a Síria, com o destruidor, não podemos. E o azeite se leva ao Egito. Agora nosso versículo, o Senhor também com Judá tem contenda, e castigará Jacó segundo os seus caminhos, segundo as suas obras o recompensará. Não é porque somos de Judá, não é porque somos da igreja, não é porque somos de Jesus, que nós não passaremos por um julgamento, passaremos. Nós temos que tomar cuidado para não entrar na condenação. Vamos para a primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 17. É lá no finalzinho da Bíblia. A Bíblia termina no Apocalipse, volta Judas, 3 vezes João, 2 vezes Pedro. É de 1 de Pedro 4, 17. Diz assim, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho? Então não pense você, de maneira alguma, que vamos fugir, entenda, do julgamento. Ele começa por nós, ele começa pela casa de Deus. Nós temos que tomar cuidado para não entrar em condenação, porque olha o que ele vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10. 6, 10. Primeiro aos Coríntios 6, 10. Ele diz assim, não erreis, igreja de Cristo. Devemos entender que as cartas chamadas paulinas, essas cartas são dirigidas à igreja, dirigidas aos salvos, aquelas pessoas que já nasceram de novo, que conhecem a Cristo. Então é importante você entender, a carta é dirigida exatamente aos salvos. Então ele está dizendo para a igreja, não erreis, nem os devassos. Quem são os devassos? Que não têm freio moral. E às vezes a pessoa não tem. Desculpe a expressão, ele se acha o bonitão do pedaço, entenda? Se acha a bonitona do pedaço. Não. O homem é marido de uma só mulher, até nos pensamentos. Não seja devasso nos seus pensamentos. Deus há de julgar os pensamentos e as intenções do coração. Então, cuidado. Nem os devassos, nem os idólatras. Idólatras, nesse caso, não é só quem adora uma imagem, que adora, um santo, não, não. É tudo aquilo que você coloca, também é isso, mas é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. Você pode até ser xingado, o futebol, o time de futebol. Cuidado para você não colocar alguém no lugar de Deus, de dar primazia àquilo. Os idólatras, nem os adúlteros, não é só quem trai o cônjuge, não. É quem trai o Senhor também. A Bíblia diz que o Senhor é o nosso socorro, e o nosso socorro deve vir do Senhor. Não podemos fazer como Demas, na segunda carta a Timóteo 4,10, diz que Demas amou o presente século e abandonou o ministério, o chamado que Deus lhe deu. Isso acontece. A pessoa começa a fazer exatamente isso. Ela começa a amar as coisas lá fora e começa a atrair o Senhor, né? Até mesmo com a filosofia, entenda bem, com os pensamentos dos homens, que contradizem, que se opõem à palavra de Deus. Mas vou à frente.
nem os efeminados. Mas usando aqui por analogia, sem querer acrescentar nada da Bíblia, mas conhecendo aqui uma interpretação histórica. O que é uma interpretação histórica? Entendendo que naquela época, entenda, nós não poderíamos, não entenderíamos colocar masculinizadas, que não era muito conhecido isso não. Então, está falando para nós aqui os efeminados, entenda bem, e também as masculinizadas. Nem os sodomitas. Os sodomitas são aqueles que estão na prática, irmão. Novamente, pode ser julgado, até... Hoje as igrejas são até processadas quando falam isso. Mas eu falei do adúltero, eu falei do hétero também. Porque o homem é marido de uma só mulher, a mulher é mulher de um só homem. Mas os que estão na prática do adultério não entrarão no reino do céu. Mas os sodomitas, que são os homossexuais, pessoas que têm relações com pessoas do mesmo sexo, não entrarão. Porque a Bíblia diz: largará o homem o seu pai e a sua mãe, unir-se a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Sempre gosto de dar uma atenção para a pessoa não pensar: pastor Jaime, a igreja é homofóbica. Não, a igreja não é homofóbica. Eu não falei do adultério, então seria adulterofóbica. Porque falamos disso, falamos também vamos falar dos mentirosos, falar dos ladrões, tudo isso. Como eu comentei, uma vez uma moça até advogada, ela participou de um seminário de professores de teologia, e ela também dava aula, e perguntaram para ela, um professor falou: eu quero saber como a igreja de Cristo está se preparando para receber os homossexuais. Isso é como se eu estivesse presente, eu responderia: como se prepara para receber os heterossexuais que não estão vivendo no evangelho. O que? Se não entrar pela porta, não é salvo. Então não erreis, não há. Se tem, mas eu conheço isso, esquece os outros. Olhe para a palavra de Deus, nem os ladrões, que eu incluí até os pregadores, pastores. Digno é o obreiro do seu salário, que ele viva dele. Eu tenho vontade de comer um lanche, aquele lanche do Mzinho, conhece? Ou do H, né? Uma esfirrinha especial, ou quem sabe daquele, deixa eu ver o ano. BK, né? Então, se eu tenho vontade de comer uma daquela, eu como do meu dinheiro, não posso pegar dinheiro da igreja para pegar. Se eu estou fazendo, estou errado, eu não tenho autorização para isso. Ah, pastor, mas aí é ser rígido demais. Não, digno é o obreiro do seu salário. Se compra, vamos dizer, a cozinha da igreja não fez almoço, vai ser esfirra para todo mundo, aí tudo bem, eu vou comer também. Mas estou dizendo uma coisa pessoal, não posso, porque eu estaria nesse grupo aqui. Tem que se arrepender. Não pode ter, então os ladrões, não é só quem está com um revólver lá fora não, nem os avarentos que amam o dinheiro, novamente pode ser pregador, faça qualquer coisa por ele, nem os bêbados, usando a analogia, nem os drogados, nem os maldizentes, cuidado, Fernandes dele, crente fofoqueiro, crente linguarudo, como é que é? É isso aí. Então, cuidado com o maldizente. Nem os roubadores, vamos lá, herdarão o reino de Deus. Igreja de Cristo, não erreis. O que ele falou lá? Eu tenho contenda com Judá. Ele vai julgar Judá. Judá vai ser julgado, a igreja de Cristo vai ser julgada, o povo de Deus vai ser julgado. Por isso que nós temos que aprender a fazer a carta ainda aos Coríntios, a mensagem da ceia. Primeiro aos Coríntios 11, 28, 29, 30 a 31. Diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. É na Santa Ceia que a pessoa faz uma oração, se examinando como está a vida dela com Deus. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre nós, usando a primeira pessoa, muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Agora, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Falando de Judá, nós temos dois personagens, vamos dizer assim, que podemos dizer da casa de Judá. Um foi um homem que era Nabal, o nome dele. A Bíblia diz que ele era homem de Belial, homem maligno, mas ele era da casa de Calebe, pessoal. Leia isso que você vai ver. Aquele homem que negou comida para Davi e depois perdeu a vida assim num ataque fulminante. Depois nós temos um homem chamado Acã, que Acã não se julgou. Israel perdeu uma batalha nos dias de Josué, e o Josué chorou e falou com Deus: Deus, por quê? E Deus falou: tem anátema no meio de vocês. E ele viu, e disse, Deus falou: Josué, reúna todo Israel
e você então vai lançar sorte para ver qual tribo que vai cair. Caiu na tribo de Judá. Aí foi casa por casa, homem por homem, até que chegou no Acã. E quando chegou, ele não tinha como esconder. Ele disse, realmente eu pequei. Eu vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e eu peguei aquela capa que eu primeiro desejei, depois eu cobicei. Com a cobiça entrou no meu coração, eu peguei aquela capa, peguei ouro e prata, levei para dentro da minha tenda, estão todos escondidos lá. Perdeu a vida dele, porque ele não se julgou. Mas o que eu quero chamar a atenção, ele era da tribo de Judá. Isso é símbolo para nós, pessoal, é figura. Nós podemos ser da igreja, podemos ser de Cristo, que Jesus é o leão da tribo de Judá, ele vem da tribo de Judá. Então nós podemos ser de Jesus, podemos ser do Senhor, mas se houver pecado, ele não poderá nos perdoar. Então nós temos que, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Devemos nos julgar todos os dias para não sermos surpreendidos. Vamos voltar lá no Oséias, no capítulo 12. Então Deus falou a Oséias, através do Oséias, no capítulo 12, ele diz, versículo 2, o Senhor também tem com Judá, com o seu povo, contenta, e castigará Jacó, segundo os seus caminhos, segundo as suas obras, o recompensará. No ventre pegou do calcanhar do seu irmão. Deus sabe tudo a nosso respeito, desde o ventre da nossa mãe. Deus sabe tudo a nosso respeito. O Jacó, quando saiu, pegou no calcanhar, aquela coisa bonita, né? Porque como é calcanhar, não tem como você ter apoio, né? Firmeza. Podia pegar na canela, podia ter no torso do pé, não, pegou ali no coelho. Então Deus sabe tudo, desde o ventre da nossa mãe. Está dizendo aqui, no ventre pegou do calcanhar do seu irmão. E pela sua força, como príncipe se houve com Deus, como príncipe lutou com um anjo e prevaleceu. As pessoas podem ter uma força descomunal, faixa preta de jiu-jitsu, né? Faixa preta de karatê, e luta bem mesmo, mas tem uma luta que é com Deus, irmão. É uma luta, como é que vai lutar com Deus? Para você vencer a você, vem mudar. Deus muda o que tem que ser mudado em mim. Deus tira de mim o que tem que ser tirado, acrescenta o que tem que ser acrescentado. Jacó lutou com Deus a noite toda, quando estava clareando o dia, onde disse, eu tenho que ir embora, ele disse, não, se não me abençoares, e Deus abençoou, e até o nome do Jacó foi mudado. Jacó não será mais o teu nome, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e os homens e prevaleceste. É o que nós temos que fazer. Ele não brigou na força não, brigou com Labão, o sogro dele. Todas as vezes que o sogro dele andava passado para trás, ele prevalecia, porque Deus era com ele. É a mesma coisa, fica tranquilo que Deus é com você. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, é no mundo espiritual. E com Deus é para você. Deus só pode, eu tenho feito essa oração com vocês, você deve ter notado isso. Deus muda o que tem que ser mudado, tira o que tem que ser tirado, acrescenta o que tem que ser acrescentado, mas eu quero ser homem de Deus de verdade. A senhora de Deus, eu quero ser mulher de Deus de verdade. Tira o que está no meu olhar, no meu querer, no meu desejar, talvez não estou falando só coisa imoral não, às vezes sentimento de raiva que você tem, ódio de uma pessoa, Deus tira, eu não posso ter isso comigo. Me faça esquecer, talvez o esquecimento, você não consegue esquecer alguma coisa. Deus, o Senhor fez o José esquecer, me faça esquecer também. Essa é a luta com Deus, até você ser aquilo que Deus quer. E ele está dizendo para nós aqui, ele diz, como o príncipe lutou com o anjo e prevaleceu, chorou. Às vezes tem que chorar mesmo, sentir a sua miséria, o seu momento. Deus, eu não posso ser esse homem, não posso ser essa mulher, eu não posso ser essa pessoa, mas chorar mesmo. E lhe suplicou em Betel, súplica com lágrimas, falando, Deus, eu quero, eu preciso. Betel é luz, que falaremos na segunda parte sobre isso aqui, luz. E o achou, e ali falou conosco, sim, com o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu memorial. Oh, glória a Deus. Você vai dizer, Deus, eu te encontrei, Deus. Deus, o Senhor me mudou, o Senhor mudou a minha história. Tem que ter essas experiências com Deus. Não é só oração, Deus, estou com febre, estou com dor de cabeça, estou sem dinheiro, Deus, não. Deus, eu quero ser uma bênção, mas lutar em oração, passar a noite clamando, louvando a Deus, suplicando, você vai ver como vai mudar. Temos que passar essas experiências com Deus. Vamos ficar aqui nessa parte.